Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje, as minhas pretensões de leituras para o mês de julho. Mas antes de falar sobre cada um desses livros, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Começando com os projetos em andamento aqui do canal, para o desafio dos livros para 2025, o livro de julho é essa biografia da Frida, que é Frida, a biografia, escrita pela autora Hayden Herrera. Essa edição aqui, ela foi lançada pela editora Globo e conta aí com algumas boas páginas que vai falar aí sobre a vida dessa tão importante personalidade da história mundial. Então, lendo um pouco da sinopse do livro, essa é a biografia definitiva de uma mulher que conheceu figuras decisivas do século XX. Criou um estilo único nas artes e acabou por se tornar um ícone pop. Foi de fato o lançamento desta obra um dos grandes impulsionadores de um verdadeiro revival de Frida Kahlo nos Estados Unidos e daí em todo o mundo. Então, estou bem interessado em finalmente poder ler essa biografia que já está aqui na minha estante há algum tempo. Então, seguindo aí com o desafio de 2 livros para 2025, no mês de julho eu acabei reservando aí para ler essa biografia. Outro projeto de leitura que está em andamento aqui no canal a todo vapor é o Lendo Autores Goianos, e o mês de julho está reservado para o livro Breve Segunda Vida de uma Ideia, que é escrito pelo autor goiano Solemar Oliveira e que foi publicado pela editora Novo Século. Eu não tenho a edição física aqui, então eu vou ler o e-book mesmo que está disponível na Amazon, mas eu vou falar aqui um pouco dessa sinopse que eu acho ela bem interessante. O magnetismo inicia-se no título, Breve Segunda Vida de uma Ideia. Pousa na apresentação, preâmbulo magnético, explicativo, espécie de bastidor do processo criativo de Solemar Oliveira. E dissemina-se textos afora, uma lista negra transmuta-se em personagem e age como se humana. Um cão falante, a leitura de cada conto do início ao fim, impacta o leitor como se ele navegasse nas águas de um rio, de correntezas e abissos, ciceroneado por sustos e assombros no confronto com a dimensão do caos, nome de personagem e doçura dos tártaros. Ágata, pedra e deusa romana da fortuna e dos minerais, um primor de conto. Atual, metaforicamente refinado na crítica sociopolítica, narrativas curtas, expressivas, prosopopeias, hipérboles, sinestesias, malabarismos linguísticos, semânticos, ironias, críticas, o inverossímil, quase crível, o místico em coluio com o mítico, deleite-se leitor. Então, é uma sinopse bem interessante e que coloca esse livro aí como uma das grandes apostas para melhores do ano, já que eu acredito que dentre todos os que eu coloquei nesse projeto de Lendo Autores Goianos, acho que esse talvez seja o que eu não tenha tido nenhum contato com esse tipo de livro até o momento. Agora, livros que devem entrar aí nas minhas metas de leituras do mês de julho, um que eu, na verdade, vou reler para poder seguir com essa série, é o primeiro volume das Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. Esse é o primeiro volume, eu já li ele anos atrás, mas eu quero reler para poder retomar a série que eu tenho, que no caso eu parei na época no segundo volume. Esse aqui, O Rei do Inverno, é publicado pela editora Record, então esse aqui é considerado um dos melhores livros que vai contar aí as crônicas de Arthur na literatura. Então, realmente, quando eu li esse primeiro volume, eu gostei bastante. Então, o meu livro ele está até meio, digamos que já um pouco velho, já tem algumas marcas. E esse aqui, para vocês terem uma ideia, esse aqui já é a 25ª edição e ela é do ano de 2014. Então, sobre a sinopse desse livro, acho que é muito pouco provável que as pessoas não conheçam, mas O Rei do Inverno conta a mais fiel história de Arthur narrada até hoje. A partir de novos fatos e descobertas arqueológicas, este romance retrata o maior de todos os heróis como um poderoso guerreiro que luta contra os saxões para manter unida a Britânia. No século V, após a saída dos romanos, um general poderoso que durante sua vida jamais reinou só foi coroado muitos anos após sua morte, depois que sua história foi contada e reinventada por menestréis
e escritores ao longo dos últimos 15 séculos. Então, estou bem feliz aí de poder reler esse livro e poder ter contato aí novamente com a escrita do Bernard Cornwell, que é um dos autores, digamos que de ficção histórica, que eu mais gosto. Esse livro eu acabei adquirindo recentemente, que é O Último Segredo, Uma Estranha Obsessão, que é da A.R. Torre, que foi publicado pela editora Darkside, faz parte daquela linha dela de mulheres que escrevem livros de, eu acho que de investigação, de crime scene, né, que são livros de ficção que tem aí como base questões de crimes, né. Então, duas mulheres ambiciosas e uma disputa sem limites. William e Cat formam um casal bem-sucedido, quando Nina, nova funcionária da empresa de tecnologia do casal, e seu marido Matt se mudam para o imóvel vizinho ao deles, os Winthorpe os acolhem. Porém, à medida que as mulheres vão se tornando mais próximas, surge a sensação de que a amizade entre elas não é sincera. Apesar das marcantes diferenças sociais e culturais, há um elemento que as aproxima: a disputa por William Winthorpe. Então, é um livro aí de crime scene que, com certeza, eu estou muito interessado em ler. Eu acredito que uma pessoa postando em alguma rede social que leu esse livro em um dia, porque não conseguia largar. Então isso fez com que ele cortasse fila para que eu já colocasse ele nessa TBR do mês de julho. Agora, um livro que ganhou uma adaptação recentemente na Apple TV, que a editora Aleph lançou, eu acho que o ano passado, que é Alerta Vermelho. Esse que é o primeiro livro dessa série do Diário de um Robô Assassino, que é da autora Martha Wells. Então, eu acho que já foi lançado, eu acho não, até o momento já lançaram 2 volumes e a série estreou, né, recentemente. A sinopse: um robô construído para matar, bem construído com peças ruins e um sistema falho, mas ainda assim criado para matar. Mas e se ele quiser um pouco de paz, e se preferir hackear o próprio sistema para assistir a uma infinidade de séries de TV? Seria a melhor hora para que um grupo de humanos tirasse o pouco sossego que ele conseguiu, fariam finalmente com que o robô se importasse? Então, a sinopse desse livro, estou bem interessado, ele é bem curtinho, então quero com certeza conseguir ler ele no mês de julho. E aí, recentemente eu postei aqui um vídeo falando sobre os 40 livros que eu queria ler antes dos meus 40 anos, no mês de maio eu fiz 35 anos, então eu teria aí 5 anos para incluir essas leituras no meu radar e fazer elas. Então eu peguei aqui 2 livros para incluir nessa minha TBR do mês de julho. O primeiro deles é Noites Brancas, do Dostoiévski, e um outro livro é Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Também foi indicado, todos esses 2 livros, na verdade, foram indicados por vocês para que eu incluísse nesse meu desafio de 40 livros antes dos 40. Então aqui a gente tem Dostoiévski, muitas das vezes dispensa apresentação, é um dos autores russos mais importantes da história, da literatura. E aqui eu confesso que o Rainer, Cartas a um Jovem Poeta, esse livro ele é também bem conhecido, mas eu tinha aqui na minha estante, não tinha nenhuma previsão de leitura e acabei querendo já incluir esses 2 aqui na minha TBR do mês de julho. Então essas são as minhas pretensões de leituras para o mês de julho de 2025. Esses livros serão incluídos aí na minha programação de leitura e muito possivelmente alguns deles ganhem vídeos específicos aqui no canal, vídeos resenhas. O de 12 livros para 2025 com certeza vai ter um vídeo, e do projeto Lendo Autores Goianos também. Então os outros vão depender aí da programação normal do canal. Deixa nos comentários quais são as pretensões de leituras que vocês vão fazer durante o mês de julho. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Tem vídeo aqui no canal toda quarta e toda sexta. Além disso, eu gostaria de agradecer os novos inscritos do canal que estão chegando. Já passamos aí da marca dos 320 inscritos, o que supera todas as minhas expectativas. E, na verdade, um último recado final, que esse possivelmente é o último vídeo de TBR nesse formato que vai sair aqui no Recomendo Ler.
O canal vai fazer um ano no dia 31 de julho, e aí eu estou reformulando alguns vídeos que passarão a sair a partir do dia 31 de julho. Eu vou ter ainda TBR em alguns livros, em alguns vídeos, desculpa, mas não nesse formato que eu acabei fazendo aí durante um ano. Então, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final e até um próximo.